Aqui é o Agnaldo Bastos compartilhando com você os principais direitos sobre os candidatos nos concursos públicos. Nesse ano de 2025, após a pandemia, nós temos visto e recebido centenas de mensagens a respeito de candidatos que têm acompanhamento com psiquiátrica, toma remédio para controlar alguns transtornos, transtorno de humor, transtorno da bipolaridade, esquizofrenia, enfim, transtorno de ansiedade. Existem várias situações aí que as pessoas elas ficam preocupadas se isso pode gerar ou não uma eliminação da pessoa no concurso público. E eu quero tratar esse tema com vocês e aprofundar. Primeiro, o que você tem que levar em consideração? No direito, na justiça, o direito ele não é uma ciência exata, ele não é uma ciência matemática. E eu sou advogado, eu não tenho competência médica, competência clínica para poder dizer se uma pessoa pode ou não fazer um concurso ou exercer uma função na administração pública. Quem vai dizer isso é justamente um conjunto de situações. A administração pública, ela escolheu o Instituto do Concurso Público como um processo para selecionar os melhores candidatos, as melhores pessoas ali para entrar nos cargos públicos. Por isso que no concurso público existe ali uma competição, existe uma concorrência, os candidatos eles fazem uma prova objetiva, eles têm etapas, e é importante a gente fazer uma separação de tipos de concursos. Porque existem concursos que têm o cargo de natureza administrativa, são concursos como, por exemplo, um auxiliar administrativo, um assistente administrativo, um analista de um tribunal de justiça, um escrivão da polícia civil, que ele fica ali na linha tênue entre a segurança pública, porque é um cargo de segurança pública, mas ao mesmo tempo ele não está ali na atividade ostensiva. Então é importante a gente entender que existem diferentes tipos de cargos, e para cada tipo de cargo, existem situações médicas, situações psicológicas que a pessoa tem que ter um preparo para exercer aquela função. Então, se você pegar, por exemplo, alguns concursos, você pega um concurso ali do INSS, um técnico ali de seguro social, um analista, você pega alguns concursos que na própria fase do certame não tem, por exemplo, o teste psicotécnico. A pessoa ela pode entrar no cargo público mesmo sem fazer um teste ali psicológico. Ela tem o estágio probatório, ali que o servidor vai ser avaliado se também ele tem a capacidade ali de exercer as funções, de exercer o cargo. E concursos de carreiras policiais. Então a pessoa, ela sonha em ser policial, ela quer ser policial civil, andar com a pistola na cintura, ela quer ser um policial militar, ela quer ser um corpo de bombeiros militares, ou policial federal, policial rodoviário federal, guarda civil metropolitano. Então nós temos aí diversas situações onde os candidatos eles fazem um concurso onde a atividade física, mental, emocional exige muito da pessoa. Vamos pegar o exemplo da polícia penal. A pessoa ela trabalha ali com o cárcere, trabalha ali no sistema penitenciário, lida com pessoas que estão presas, bandidos ali na execução penal. Então é uma situação muito específica da função. Aí se você tem uma pessoa com algum transtorno mental, com algum transtorno emocional, essa pessoa, como que ela vai ter ali a capacidade de exercer aquela função? A pessoa tem que ter uma estabilidade, vamos dizer assim, até acima do normal ali para poder lidar com determinadas profissões. Então o concurso público é a forma que a administração encontrou de selecionar os melhores candidatos para exercer determinada função. E esses melhores candidatos não é somente no critério da nota, porque na avaliação objetiva ali do concurso, numa prova escrita ou até mesmo uma prova discursiva, está sendo avaliada a capacidade intelectual da pessoa, se ela tem conhecimento teórico para poder lidar ali com o sistema penitenciário. Então a pessoa, por exemplo, ela vai fazer o concurso da polícia penal, ela tem que ter uma noção ali de legislação de direito penal, de execução penal, a lógica do direito administrativo, direito constitucional, ele tem que saber se comunicar bem, por isso que existe ali a língua portuguesa e também tem a prova ali discursiva. Só que não é somente a capacidade intelectual que é avaliada para ingressar no cargo público. Existem outros fatores também, e nesses concursos de carreiras policiais, acontece ali várias fases nesse certame. Existe, por exemplo, o teste físico, que é o TAF. O teste físico,
ele vai identificar se aquela pessoa tem uma capacidade física, motora, de movimentar, de correr, porque a função vai exigir isso. Imagina, o sistema penitenciário acontece muito isso, o sistema vira ali, os presos fazem uma rebelião, e aí o agente penitenciário lá, o policial penal vai precisar, às vezes, de correr, vai precisar, às vezes, de... E aí imagina se a pessoa não tem um preparo físico para aquilo. Então, a pessoa é inteligente, ficou em primeiro lugar na prova objetiva, só que ela tem que ter também um preparo físico. E um preparo principalmente psicológico, emocional, para poder exercer a função. E aí a administração pública, ela tenta ali durante o processo seletivo verificar essas situações, né, para se a pessoa tem aptidão ou não para exercer o cargo. E trazendo agora o enfoque para essa situação aí dos transtornos mentais, dos transtornos psicológicos, psiquiátricos, que assolam bastante a sociedade, o Brasil principalmente, e principalmente nesse momento pós-pandemia, porque nesse momento muitas pessoas ficaram ali enclausuradas, ficaram ali com a vida social comprometida e desenvolveu transtornos. Então tem muita gente hoje que tem acompanhamento psiquiátrico. E aí você me pergunta, eu posso ou não fazer o concurso? Primeiro, é importante ressaltar que o transtorno mental por si só, ele não pode ser o motivo para impedir você de entrar no cargo público. Analisar isoladamente. Porque existem níveis de transtorno mental. Existem níveis de sanidade mental. O psiquiatra que vai te dar um laudo para demonstrar o cargo, as funções, as atribuições que você consegue e pode exercer. É um psiquiatra, é um médico que vai fazer essa análise. Então, o transtorno mental por si só, ou o acompanhamento psiquiátrico por si só, ele não gera ali o impedimento de você ser reprovado num concurso público, tá bom? Mas o que é importante a gente destacar aqui? Geralmente, os concursos de carreiras policiais, vamos separar aqui, ó, os concursos administrativos são aqueles concursos não policiais, e os concursos de carreiras policiais que tem atividade ostensiva, vai ter o TAF, o psicotécnico, investigação social, então ele tem muito mais fases. E é por isso que os concursos de carreiras policiais têm muitas fases, porque ele é analisado vários contextos, até investigação social, histórico ali, nas interações da pessoa, a ambiência criminosa, então a vida pregressa que a pessoa fez no passado. A avaliação médica, ela acontece nos concursos policiais justamente para poder identificar as situações que podem gerar ali uma incapacidade do exercício do cargo. Porque existem determinados transtornos mentais, por exemplo, a questão da esquizofrenia. Ela pode gerar ou não eliminação. A esquizofrenia, existem níveis de tratamentos. O que você precisa observar? O edital do concurso. O edital do concurso ele vai trazer os requisitos, os critérios de forma clara, de forma objetiva, de quais são as situações, os tipos de transtornos, os tipos de doenças, os tipos de comprometimento na atividade motora, que vai impedir a pessoa de exercer o cargo. Então, você pode pegar um edital de concurso, Polícia Militar, Polícia Civil, delegado da Polícia Civil, você pode pegar ali editais onde vai constar ali um rol de vários tipos de doenças, e é um rol exaustivo, que vai demonstrar que se você conter alguma daqueles itens, você vai ser eliminado. Mas não se preocupe se no edital estiver de forma expressa que a situação clínica e médica sua vai gerar sua eliminação. Não se preocupe em qual sentido. No sentido de justiça, no sentido que é o certo e errado. Porque a banca examinadora, como eu falei, a administração, ela escolheu o concurso para selecionar os melhores candidatos. E o concurso público, na fase de avaliação médica, ela quer muitas vezes selecionar pessoas ali perfeitas, pessoas que não tenham nenhum tipo de problema médico, nenhum tipo de problema de saúde, porque, de certa forma, essas pessoas que não têm nenhum problema de saúde, a probabilidade delas darem algum tipo de problema na atividade operacional, na função do cargo, ela é muito baixa. A pessoa está estabilizada ou não, como é que é o nível ali de surto da pessoa, de situações ali onde a pessoa ela desencadeia. Então, existem níveis diferentes a depender do transtorno mental. E essa situação, num concurso público, de carreiras policiais, a pessoa que tem transtornos graves, um acompanhamento ali, a pessoa já teve um histórico ali de internação, ela tem oscilações ali de humor muito intensa, então o psiquiatra tem um laudo mostrando a gravidade desse tipo de transtorno,
isso vai gerar, provavelmente, a eliminação do candidato no concurso de carreiras policiais. Porque aquele tipo de transtorno e a gravidade daquele transtorno compromete a pessoa de exercer a função. Imagina, um policial militar está na viatura e aí acontece uma situação de crime onde, inclusive, o parceiro, você pode ver os policiais militares ali, eles sempre estão andando ali em duplas, então eles não podem ficar sozinhos numa operação. E aí imagina o policial saber que o colega do lado tem algum problema, dá um surto ali e não vai conseguir exercer a função, colocando em risco a própria sociedade, o próprio colega. Então isso tudo vai ser analisado na fase de avaliação médica e vai ser analisado também principalmente pelo acompanhamento psiquiátrico, psicológico que você tenha. Não significa necessariamente, é importante reforçar isso aqui para vocês. O que acontece? Eu tenho um determinado transtorno, eu já vou ser eliminado de imediato? Depende. Se der alguns problemas, vai aparecer no estágio probatório, em alguma situação. Mas esse tipo de situação faz com que a administração pública ela crie um critério muito exigente nesse momento ali do concurso, para realmente criar ali qualquer coisa vai gerar eliminação do candidato. Então, teve acompanhamento psiquiátrico, tem situações de concurso, e só do candidato responder que teve acompanhamento psiquiátrico, que usou algum tipo de medicamento, Venvance, Ritalina, que muitos candidatos usam até para questão de controlar ali a ansiedade, controlar ali o foco, né? Tem dificuldade de dispersão, às vezes uma bipolaridade. E aí a administração ela elimina o candidato ali somente porque consta aquela situação lá no edital. Só que é importante ressaltar e reforçar que não é porque consta no edital o item que aquilo é certo, que aquilo está correto. Porque a administração pública ela comete ilegalidades. O edital do concurso, por mais que seja um edital normativo escrito ali, o edital ele não é absoluto, ele não está 100% correto. Porque existem exigências que as bancas examinadoras fazem que são exigências abusivas, são exigências inconstitucionais. Então, colocar, por exemplo, como condição incapacitante, a pessoa não pode ter quaisquer tipos de transtorno mental. Ora, quaisquer tipos de transtorno mental, será que isso realmente é uma condição incapacitante? Porque às vezes a pessoa pode ter sido diagnosticada ali com algum transtorno leve, algum transtorno de humor, e às vezes, inclusive, existem até diagnósticos não precisos, porque a área da psicologia, a área da psiquiatria, ela está se avançando cada vez mais para poder analisar, para poder diagnosticar, porque existem muitas situações que é subjetiva, principalmente envolvendo saúde mental, saúde emocional. E aí, a administração eliminar o candidato só porque ele tinha algum tipo de transtorno, algum tipo de situação, isoladamente, ela não pode fazer isso, porque é uma atitude legal. Agora, ela tem que oportunizar ao candidato o direito à ampla defesa e contraditório. Então, se você foi eliminado ali na fase de avaliação médica, você tem direito de pegar um parecer técnico do seu psicólogo, do psiquiatra, mostrando, foi tomado ali um medicamento, um Venvance, uma Ritalina, não automedicação, mas uma medicação dentro de uma prescrição médica, justamente por causa de uma certa dificuldade de concentração que a pessoa tem, ou tem algum diagnóstico específico lá que fez a pessoa tomar aquele medicamento e ela está estável, ela está estabilizada e não é um transtorno que compromete a pessoa de exercer uma atividade laboral, de exercer funções. Então isso tem que ser levado em consideração e a banca ela não pode eliminar de forma arbitrária, ela tem que motivar adequadamente, ela tem que demonstrar de qual forma que aquele transtorno vai comprometer o exercício do cargo. Então tem que demonstrar, esse transtorno de forma específica está num grau elevado, vai comprometer a pessoa no exercício da polícia penal, porque ela vai lidar ali diretamente com os presos, esse tipo de transtorno compromete dessa forma. Então, a banca examinadora ela tem que cumprir o princípio da motivação dos atos administrativos, ela tem que motivar adequadamente a eliminação do candidato. Se ela não faz uma motivação, ela apenas fala, o candidato foi eliminado porque lá no item 10.3 do edital fala que transtorno mental é condição incapacitante. Ela não especifica, ela não demonstra a relação entre aquele transtorno e o exercício funcional do cargo. Então ela está agindo com ilegalidade. Então, saiba que mesmo se constar no edital, você pode recorrer. E como que funciona o recurso judicial nesse tipo de situação? E aqui é muito importante um outro alerta aí para você.
Muitos advogados, inclusive advogados que não são experientes nessa área de atuação, eles já dão ali a primeira solução, que é entrar com mandado de segurança, que é a ferramenta processual ali mais adequada, até porque no meio do concurso público, a maioria dos advogados coloca ali, vamos entrar com mandado de segurança. Nesse tipo de situação que envolve avaliação médica, reprovação por causa de algum transtorno mental, de alguma questão emocional, psiquiátrica, quando acontece esse tipo de situação, a medida e a ferramenta processual mais adequada é uma ação de procedimento comum, uma ação ordinária, e não um mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, o direito, ele precisa ser líquido e certo. As provas precisam ser pré-constituídas. O que é isso? Constituída anteriormente. Então, eu já tenho que demonstrar tudo em juízo, as provas de forma antecipada no mandado de segurança. E o direito ele já tem que ser latente. Como a situação de saúde mental e a saúde médica, ela exige a necessidade de dilação probatória. O que é dilação probatória? Dilação, né? Exige um momento no processo onde é possível haver a produção de provas. No mandado de segurança, por ele ser um rito processual, uma forma de movimentar o processo mais rápido, mais célere, o mandado de segurança ele não permite esse momento ali de produzir provas, porque o mandado de segurança é direito líquido e certo. Então, uma ação de procedimento comum, uma ação ordinária, pode ser uma ação de anulatória de ata administrativa ali, para poder reverter essa eliminação. Porque além de você juntar laudos médicos para demonstrar que você tem aptidão psicológica, aptidão mental para exercer ali a função, mesmo tendo tomado alguns remédios psiquiátricos, mesmo tendo sido diagnosticado com algum tipo de transtorno mental, você junta laudos demonstrando que você teve um acompanhamento em determinado período, que se estabilizou, a situação emocional e psiquiátrica não retornou, você está estável, você está ali 2, 3 anos sem ter nenhum tipo de problema, foi só uma situação naquele período, uma situação pontual na pandemia, você teve que tomar remédio. Então, esses laudos eles vão servir como instrumento para demonstrar que você tem direito e que você tem aptidão para o cargo. Só que se o juiz mesmo assim entender que aqueles laudos não são suficientes, por exemplo, no caso do mandado de segurança, eu já tenho as provas pré-constituídas, já tenho os laudos. Só que o juiz, se ele entender algum tipo de dúvida naqueles laudos, ele já nega o seu direito por entender que não é um direito líquido e certo. Ele nega aquele direito por causa da ferramenta processual utilizada inadequada. O mandado de segurança, quando existe uma situação que eu tenho que produzir provas, ou mesmo que eu não vou produzir provas, mas eu preciso ter pelo menos essa fase processual ali disponível. Por isso que a ação ordinária ela é a mais adequada, porque a ação ordinária ela tem um momento ali de produção de provas, onde caso haja alguma divergência no seu laudo com aquilo que a banca entende pela sua reprovação, é possível solicitar até mesmo judicialmente uma nova análise, uma análise técnica, uma perícia judicial em cima do seu laudo, uma avaliação psiquiátrica, psicológica ali da sua situação para demonstrar na justiça que você tem aptidão para exercer o cargo. E por fim, é importante ressaltar para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, né? Ficou bem extenso. Inclusive eu peço para você se inscreva aqui no nosso canal, curta o vídeo, deixa o seu comentário, se tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui também. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com mais pessoas. E para a gente finalizar, muitas pessoas têm essa dúvida, nossa, Aguinaldo, o mandado de segurança, eu entro com ele para poder voltar mais rápido para o concurso, mas a ação ordinária ela vai demorar bastante. Essa é uma dúvida recorrente. Essa percepção ela decorre porque o mandado de segurança tem um pedido de liminar, que é aquele pedido mais rápido. Só que isso também tem na ação ordinária, que é o chamado antecipação de tutela. Então eu posso solicitar uma urgência da mesma forma lá do mandado de segurança. Então não vai fazer essa diferença no sentido de entrar com uma ação para você voltar para o concurso. Então com uma ação ordinária você consegue pedir uma antecipação de tutela. O que isso significa? É como se fosse a liminar. Você consegue voltar para o concurso de forma rápida, sem precisar de esperar o processo chegar até o final. Mas se a sua liminar ela não for favorável e o processo prosseguir, não precisa também ficar receoso. Eu já teve indeferimento liminar, até porque é uma situação médica. Às vezes o juiz ele vai fazer uma análise mais criteriosa e realmente ele vai detectar ali que a situação ela precisa de mais provas. E aí ele nega a liminar, não porque você não tem direito, mas porque ele precisa deixar o processo amadurecer para ele dar uma decisão mais
assertiva, uma decisão mais robusta ali no final. E mesmo que a fase do concurso já tenha se encerrado, ou até mesmo que o concurso tenha se finalizado, quando você entra com a ação, ainda que a sentença ela aconteça daqui 2, 3 anos ali, e o acórdão ali para confirmar a sentença, ainda assim você vai ter o direito de fazer as outras etapas, ainda que você vai fazer sozinho. Então vamos supor que você foi eliminado aí na fase de avaliação médica, e a próxima fase seria investigação social. E aí você fica receoso, nossa, meu liminar foi negado, o concurso está acontecendo, perdi o meu direito, já era? Não. Quando acontece isso, o processo vai amadurecendo, na hora que dá a sentença, e depois na hora que tem um acórdão, se aconteceu 2 anos depois do concurso se encerrar, você vai ser convocado ali para fazer as outras etapas. Ainda que você vai fazer sozinho, o juiz reconheceu o seu direito, você vai fazer ali, às vezes a investigação social sozinho, um psicotécnico, a banca vai ter que se organizar, contratar uma equipe para fazer testes psicológicos ali, para você fazer e dar prosseguimento, inclusive ser convocado e nomeado, caso você tenha sido aprovado ali dentro do número de vagas disponível no edital, tá bom? Espero que esse vídeo tenha esclarecido ali a sua dúvida. Assista também outros vídeos, que a gente vai deixar aqui de indicação para você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.